porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. O sol de Jericó castigava as pedras da praça central. A tirania de Roma tinha um rosto familiar em Jericó, e era demasiado baixo para a imponência que ostentava. Rodeado pelo brilho do aço romano, Zaqueu avançava pela praça central, ignorando o veneno nos olhares da multidão. O que para o povo era um lamento de opressão, para ele era apenas o som do progresso imperial. Ali, entre o medo dos judeus e a força dos invasores, o pequeno traidor reinava em sua indiferença, empenhado em ser o braço direito do opressor no coração de sua própria casa. O pequeno homem conhecido como o monstro de Jericó caminhava impiedoso entre o seu povo. Agora imóvel, Zaqueu observava cada rosto. Não havia pressa em seus gestos, apenas precisão. Um a um, os tributos eram exigidos. Isso não é suficiente. Veja o que ele tem na casa dele e peguem. Próximo, disse Zaqueu, fazendo um gesto para que uma mulher se aproximasse. A mulher disse seu nome e entregou a Zaqueu uma moeda. Ele se irritou e questionou a mulher. Isso não é suficiente, você deve pelo menos 3 moedas. A mulher, chorando, tenta explicar sua situação. Meu esposo morreu, meus filhos estão doentes. Esse dinheiro é o que eu consegui. Meu esposo morreu. Eu não quero saber! Pague o que deve! A mulher dá as costas para Zaqueu. As lágrimas se transformam em ódio e ela grita. Traidor! Zaqueu arregalou os olhos. Nunca até então alguém havia desafiado seu poder. Zaqueu procurou os guardas, mas não havia nenhum no local. E em sua arrogância ele ainda pensou, inaceitável. O terror se apoderou de sua alma, e antes que pudesse dizer algo mais, ouviu-se outro grito. Traidor! Vendido! As mãos que outrora mandavam agora tremiam. O maior dos medos de Zaqueu estava acontecendo. O povo que ele ajudou Roma a saquear, finalmente se rebelara, e tinham sede de seu sangue. Cada vez mais gritos se inflamavam. Ladrão, monstro. E finalmente uma voz disse: Apedrejem-no! A primeira pedra passou próximo a Zaqueu. Outra acertou suas costas, enquanto Zaqueu implorava por uma misericórdia que ele mesmo nunca havia oferecido. Não tinha nada que pudesse ser feito àquela altura. Era fim do pequeno monstro de Jericó, como era conhecido. Zaqueu olhou para aquela enorme pedra sendo levantada. Ela poria o fim a uma vida que jamais Zaqueu quis para si. E mesmo em meio ao terror, ele lamentou por perder a única pessoa que trouxe amor ao seu coração, sua esposa, Sara. Embora fosse apenas outro pesadelo, o terror ainda latejava em seu peito, deixando-o banhado em suor e com a respiração rouca. Está bem, Zaqueu? Teve outro pesadelo? Seu marido se debatia em um mar de remorso agonizante, carregando um peso que parecia esmagar qualquer esperança de redenção. A angústia de Zaqueu se revelava em pesadelos. Deixa-me, mulher. Volta-te a dormir. Sara já estava acostumada com os gritos noturnos de seu marido. Gritos que revelavam a angústia não só do homem, mas do menino que desde cedo fora tratado como monstro pelo seu próprio povo. Creio que fui amaldiçoado no momento em que nasci. Naquela noite, em meio ao sofrimento de Zaqueu, Sara traria algo inesperado para seu esposo, uma chance de redenção, mas não sabia como ele reagiria. Zaqueu, Jesus pode te perdoar. Basta que entregue teu coração e a tua vida a ele. Pela primeira vez, Sara rompeu o silêncio para falar abertamente do Messias. A ideia da misericórdia tocou algo que ele acreditava já estar morto, seu próprio coração. Zaqueu continuou ouvindo Sara. O espírito daquele homem angustiado precisava de alento, de amor e perdão, mas não demorou para que ele caísse em si. Zaqueu devia tudo a Roma. Para Zaqueu, Roma havia lhe dado força, respeito e dinheiro. Ele era leal ao império, mesmo que tivesse perdido sua alma.
Zaqueu cai em si e levanta. Não quero te ouvir falar mais desse suposto Messias. Não quero ouvir o nome desse homem nessa casa novamente. Se eu devo tudo a Roma, tenho que suportar esse peso. Se pensam que sou um monstro, é o que serei para eles. Mas, na realidade, ninguém nasce um monstro. Torna-se. No caso de Zaqueu, a transformação começou cedo. Não por escolha, mas por sobrevivência. Sua infância foi marcada pelo desprezo constante, todos unidos por uma mesma crença cruel, a de que sua existência era um sinal de erro, um fardo, um castigo. Zaqueu nasceu com um corpo pequeno e frágil. Naquela época, não se chamava isso de condição ou limitação, chamava-se maldição. Para muitos, seu corpo era a prova visível de um pecado oculto, um juízo lançado sobre sua família. Alguns diziam que o erro estava nos pais, outros que o castigo recaíra sobre o próprio menino antes mesmo de aprender a andar. Ele nunca foi como as outras crianças. Enquanto os meninos corriam livres pelas ruas de Jericó, Zaqueu ficava para trás, não porque não quisesse correr, mas porque seu corpo não o acompanhava. Quando as brincadeiras começavam, ele não era convidado, era observado. Não com curiosidade, não com compaixão, mas com desprezo. Os mais velhos cochichavam ao vê-lo passar. Outros pareciam odiá-lo. Impuro! Algumas mulheres desviavam o olhar, como se temissem tocar aquilo que acreditavam ser impuro. Para elas, Zaqueu não era um igual. Era uma aberração que seus pais tinham de suportar. Um lembrete vivo de que Deus podia punir até uma casa inteira por um pecado desconhecido. E assim, desde muito cedo, Zaqueu aprendeu duas lições que moldariam sua vida. Naquele mundo, ser fraco era não ter o direito de existir em paz. E Zaqueu aprendeu isso cedo demais. Ele também aprendeu uma segunda verdade, ainda mais dura. Ninguém o defenderia. Ninguém, exceto sua mãe, Friner. Não chora, filho. Brincamos em casa. Filho, como mamãe falou pra você, tem que ser forte. Tudo bem, mamãe. Agora vou ali pegar os brinquedos. Desde o dia em que Zaqueu nasceu, Friner compreendeu que o desprezo lançado sobre o filho não seria dividido. Ela o carregaria sozinha. Casada com Reuter, um homem sério e respeitado em Jericó, viu crescer dentro de casa um silêncio pesado. Me estão vendo? Passa! Você nunca entende o que é melhor pra ele! Eu só quero o que é certo para nosso filho. Reuter jamais levantou a voz contra o menino. Jamais o feriu com as mãos. Mas seu olhar evitava, sua presença se afastava, e seu silêncio denunciava a vergonha que sentia da condição física do próprio filho. Assim, o peso recaiu sobre Friner. Coube a ela enfrentar os cochichos, os olhares acusadores, as palavras não ditas. Coube a ela se colocar entre Zaqueu e o mundo, mesmo quando isso significava confrontar parentes, vizinhos e o próprio marido. Friner tornou-se escudo, e enquanto todos viam apenas um menino frágil, ela via um filho que precisava sobreviver. Um filho que naquele mundo só teria alguma chance se alguém acreditasse nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. Primeiro, que naquele mundo ser fraco era não ter direito de existir em paz. E segundo, ninguém o defenderia, a não ser sua amada mãe Friner.